Fala galera, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma questão. Agora é uma questão do ITA, tá bom? De 2025. Da segunda fase de Química. Eu não considero a questão mais difícil assim da prova, mas é uma questão legal que vai fazer a gente revisar os conceitos principais de equilíbrio químico, né? No ano de 2024 foi realizada essa prova, né? Então a gente vamos fazer essa questão. Considere a seguinte reação química em que A, B e C são espécies químicas hipotéticas. Então tem a reação aí. Minha constante de equilíbrio em função das concentrações é 2, né? No início, o sistema contém 1 mol de B. Após atingir o equilíbrio, é adicionada uma quantidade Y de B no sistema, fazendo com que se atinja um novo equilíbrio em que as concentrações de B e C são iguais. Considere que o volume do sistema é constante igual a 1 litro, né? O fato do volume ser igual a 1 litro vai facilitar bastante, porque, por exemplo, se você tem 2 mols em 1 litro, é 2 mol por litro. Mas se você tem 2 mol em 2 litros, é 1 mol por litro. E aí na hora de fazer o constante das concentrações, né? A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, né? Então, se você pôr um 2 ali, um 3, um volume diferente, não dá para só usar o número de mols, né? E é uma pegadinha até, às vezes o candidato pode achar que, sei lá, achou 2 mols e joga na constante quando tem que ver o volume também. Mas como o volume é 1, fica mais fácil, né? Então, ele vai fazer, né, 3 perguntas: a concentração em mol por litro de B e C no primeiro equilíbrio, o número de mol dessa quantidade Y adicionada e a concentração em mol por litro de B e C no segundo equilíbrio, que eu acho que, particularmente, acho o item A mais complexo, os outros vão ser mais tranquilos, né? Outro conceito que a gente tem que lembrar é que os compostos na fase sólida não participam da constante de equilíbrio, então no caso o A ali não vai participar da constante, né, porque ele está no estado sólido, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então fazer a nossa questão, né? O item A, no primeiro equilíbrio, né? Ele diz que a gente tem 1 mol de B, né? E nenhum mol de C. O C tem o coeficiente estequiométrico 2. A nossa constante de equilíbrio é 2. E pela fórmula, a gente sabe que o C de equilíbrio é a concentração de C ao quadrado, por causa do coeficiente 2. E a de B elevado a 1, porque aqui é 1, né? A gente começa com 1 mol de B, e esse B vão reagir x mols dele, então o que sobra vai ser 1 menos x. C vai começar com 0, e ele vai ganhar 2x, né? Duas vezes o que o B perdeu, porque por causa da proporção estequiométrica. Então, se o B ele perde x mols no processo, o C ganha 2x. Né? Se fosse um 3 aqui seria 3x, se fosse um 1 seria só x aqui. Esse 2 está vinculado à diferença, né, entre as proporções estequiométricas aqui. Então, na nossa constante de equilíbrio, a gente vai ter 2x ao quadrado dividido por 1 menos x, que vai ser igual a 2, né, que é o nosso valor lá da constante daqui da constante de equilíbrio. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar em 4x ao quadrado é igual a 2 menos 2x. A gente pode dividir tudo por 2, né? E vamos chegar numa equação de segundo grau, 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Aplicando Bhaskara, a gente vai chegar aqui em duas raízes, né? Em meio e em menos 1. E eu ponho aqui, né, que o menos 1 não convém, né? Acho que talvez não dê para ver ali inteiro, mas o menos 1 não convém, por quê? Porque, veja, se a gente pôr o menos 1 aqui, aqui em cima no C, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. E não tem como a concentração ser negativa. A concentração ela tem que pertencer aos números naturais ali. Então, né, a gente vai descartar essa opção. Isso acontece em questões de equilíbrio químico, né? Então, a gente vai descartar essa alternativa, essa resposta, e vai ficar com o x valendo meio. Portanto, a concentração de B, que era 1 menos x, vai ser 1 menos meio, que é meio mol por litro. E a de C, que era 2x, vai ficar 2 vezes meio, que é 1 mol por litro. Então, a gente tem aí o nosso item A resolvido. No item B, a gente vai ter um segundo equilíbrio, que ele vai se iniciar a partir do número de mols desse equilíbrio que a gente encontrou. Então, a gente encontrou estes valores aqui, e a partir deles nós vamos trabalhar com o segundo equilíbrio. Então, ele diz que foi adicionada uma quantidade Y, né, de mols no recipiente. Então, a gente vai ter meio mais Y e 1 mais Y, né? Porque a gente viu aqui que o C fica com 1 mol por litro e o B meio mol por litro. Esse meio mais Y, ao reagir X, né? Que a gente, mesma ideia lá de cima, vão reagir X. Meio mais Y menos X vai ser a concentração de B.
E 1 mais y menos 2x, esse 2x é a mesma ideia da primeira vez, se o b vai perder x, o c vai formar 2x. Só que no enunciado, ele diz, e isso é bem importante, que no novo equilíbrio, a concentração de b e de c são iguais, necessariamente. Então, como b é igual a c, eu posso escrever que meio mais y menos x é igual a 1 mais y menos x, menos 2x. Simplificando o y, né, de cada lado, eu posso dizer que o x vale meio. Como o x vale meio, se você voltar aqui no b, meio mais y menos meio, corta, vai ficar só o y. 1 menos 2 vezes meio, que é 1, vai sobrar y. Ou seja, o b, a concentração b vale y, e a concentração c vale y. Pelo enunciado, ele diz que as concentrações são iguais, né? Aqui pela nossa constante de equilíbrio, a gente pode pôr que 2 é igual à concentração de c, que é y ao quadrado, sobre a concentração de b, que é y. Então, vamos simplificar, vai ficar que o y é 2 mol. Então, a gente já sabe que esse nosso y vai valer 2 mol, né? É o nosso número de mol que foi adicionado. Tudo bem? E o item C, ele está aí só para finalizar, né, a questão. O item C, ele basicamente pergunta, né, qual que é a concentração em mol por litro de B e C no segundo equilíbrio. Como o Y é 2 e eles têm a mesma concentração, e é 1 litro, né, então a concentração de B é 2 mol por litro e a de C também é 2 mol por litro. A questão está aí resolvida, acho que o item mais chatinho era o item A, né, você tem que tomar ali cuidado com alguns detalhes, né, do equilíbrio, mas em geral a questão ela é bem tranquila. Não foi uma questão muito difícil, né? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficar com essa resposta, né? Primeiro, a gente vai ter as concentrações de B e de C igual a meio mol por litro e 1 mol por litro. Depois, o item B, Y igual a 2. E item C vai ser 2 mol por litro, tanto para B quanto para C. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Resolvemos essa questão aqui. Muito obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, tá resolvida então a questão, né? A gente conseguiu fazer aqui juntos. Então, na alternativa A, a gente tem que a concentração de B é meio mol por litro, a de C é 1 mol por litro. E aí no B são 2 mols e no C, ambas as concentrações são 2 mols por litro. Então, assim, não é uma questão super difícil, mas é uma questão que cobra o básico ali de equilíbrio químico. E eu acho que é uma questão legal aí para treinar, assim, até para quem faz vestibular tradicional, porque tem um trabalhinho matemático ali, uma coisa ou outra de equilíbrio, que não é muito difícil, mas é bacana assim de treinar. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção.